Aula de número 11, História do Brasil, Segundo Reinado, Características Econômicas. Nós já tivemos uma primeira aula sobre o primeiro reinado, que foram as características políticas, onde nós vimos a habilidade que Dom Pedro II teve em, em acalmar os ânimos, né, no Brasil, dividindo o poder político entre liberais e conservadores. Lembrando que essa divisão era para um mesmo extrato social, eles representavam o mesmo grupo social, né? Estavam em polos políticos diferentes, mas eram o mesmo grupo social, que era a elite rural do Brasil. Em elite rural, nós vamos falar das características econômicas do Segundo Reinado. Durante o Segundo Reinado, a estrutura econômica brasileira continuou pautada principalmente na agroexportação, né? Quem dera fosse, né, que depois do Segundo Reinado, né, com a República, pudesse ter mudado isso, né? O Brasil, desde a sua colonização até hoje, é um país com características agroexportadora, produtor de matéria-prima, de produtos primários, ou seja, que não geram riqueza e não fazem com que o país obtenha um grande grau de desenvolvimento em relação, né, aos outros, como os países desenvolvidos, né? O Brasil, ele começa a fazer uma industrialização mais que obrigado, né? Em períodos de crise mundiais, que o Brasil vai fazendo substituição de exportação, né, que acaba tendo que produzir aqui, porque não está sendo produzido em outros lugares do mundo. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Tudo produzido pela China, né? Agora que nós estamos pensando em produzir alguma coisa, né? Produzindo esses produtos aí né? Dando um exemplo da pandemia, esses EPIs aí, né? Tudo vem da China, né? Agora, como está fazendo falta, está em falta, aí começaram a ter, algumas empresas começaram a produzir aqui no Brasil. Então, isso mostra que o Brasil, né, sempre ele só se move quando a água bate na bunda, né, quando precisa, aí resolve produzir. Aconteceu isso durante as guerras, né, durante as guerras mundiais, o Brasil teve que começar a produzir industrialmente, porque os países, as potências estavam envolvidas nessa guerra, e a indústria desses países estava voltada para a indústria bélica, né? Mas tirando esses momentos de exceção, predomina no Brasil uma postura rural, agroexportadora, né? Hoje a gente fala chique, né? Produtora de commodities agrícolas principalmente. Gente, quando a gente fala em commodities, a palavra é bonita, né? Nós somos produtores de commodities, mas commodities são produtos que são vendidos de forma bruta, né? Ou seja, sem valor agregado, sem gerar tanta riqueza como poderia ser gerado. Então, isso, resumidamente, é uma crise, né, da nossa vocação de colônia. Mesmo depois de deixar de ser colônia, nós continuamos com essa vocação de país colonizado, nós continuamos se comportando como colônia, né? E hoje, para complicar, né, mais ainda, temos, né, na direção do país alguém que adora outros países, né? Bate continência para a bandeira de outro país, reverencia de outros países. Então, né, para onde vamos assim? Em meados da década de 1840, o café despontava como o principal produto brasileiro. Isso eu sempre lembro para vocês. O café ele vai ser tão importante durante o período imperial, que até a bandeira do Brasil imperial tem ali os símbolos da coroa, e tem as raminhas de café, demonstrando o quanto importante o café era para a economia brasileira. Vale também ressaltar que o quanto que o café foi importante para o Sudeste. A gente viu, né, que vários, no período
colonial, o Sudeste era pobre, quem era rico era o Nordeste, né? E aí depois vai vir aí o ciclo era o Nordeste açucareiro, aí vai vir um ciclo da mineração, né? Vai transferir a riqueza aqui para o Sudeste, para o Centro-Sul, mas é o café que vai fazer que realmente haja um grande incremento aí na riqueza dessa região, né? E também a riqueza que esse café vai gerar, que vai fazer com que o polo industrial que hoje existe no Brasil esteja ali naquela região, no Sudeste, ali no Rio, São Paulo, e parte ali de Minas Gerais. As primeiras lavouras foram instaladas na região do Vale do Paraíba, aproveitando uma infraestrutura existente desde os tempos da mineração. Posteriormente, o interior da província de São Paulo passou a receber fazendas cafeeiras, onde o gênero agrícola era cultivado com técnicas mais modernas. No oeste paulista, utilizava-se principalmente a mão de obra livre, então já vai havendo uma transformação aí no modo de produzir. Durante a segunda metade do século XIX, ocorreu uma significativa expansão das ferrovias, principalmente para atender à necessidade da produção cafeeira. Então, vai começando a haver uma integração do país, né, ou pelo menos ali do centro-sul do país, né, a partir aí do café, né? Então, o café que vai fazer com que haja essa integração através das ferrovias. Nós vamos ver que quem vai investir na produção da ferrovia vai ser o Barão de Mauá, eu acho que vocês se lembram do filme que eu passei para vocês, eu acho que alguns já assistiram até 2 vezes, o Barão de Mauá, onde, né, ele está inaugurando ali uma linha férrea junto com o imperador, o Dom Pedro II, e ele faz o Dom Pedro assentar o primeiro dormente ali, o Dom Pedro fica irado com ele. Rendimentos das exportações de café proporcionaram uma modernização econômica, evidenciando o crescimento das atividades bancárias, comerciais e dos meios de transporte. A cidade de São Paulo se tornou o grande símbolo das transformações socioeconômicas. Então, isso é o que eu estava salientando anteriormente, né? O lucro das exportações de café que vai fazer com que São Paulo comece a despontar aí e comece a ser o símbolo das transformações oriundas aí da riqueza advinda do café no Brasil. Como consequência da Lei Alves Branco, que aumentava as tarifas alfandegárias, da Lei Eusébio de Queiroz, que extinguia os tráficos de escravizados, aumentando o número de trabalhadores livres e, consequentemente, de mercados consumidores, e do crescimento econômico a partir do meados do século XIX, houve um surto industrial que teve a figura de Mauá seu mais importante personagem. Então, é exatamente dessa parte aqui que eu falei lá do filme Barão de Mauá, né? Então, ele vai ser o grande capitalista brasileiro, que vai ter essa visão diferente da grande maioria da elite brasileira, que tinha aquela visão voltada para o agroexportação, a maioria também defensora do trabalho escravo. E qual que é o grande problema do trabalho escravo? Ele gerava lucros, né, lucros somente para os grandes fazendeiros, né, que se apropriavam desse trabalho e faziam exportação, não gerava riqueza aqui no país, né? Por quê? Por que não gera riqueza? Porque não gera mercado consumidor. Sem mercado consumidor interno, você não gera riqueza internamente, você não gera riqueza, você não distribui riqueza, né? Fica apenas essa riqueza concentrada na mão de quem exporta, né? Por exemplo, os estados do Mato Grosso, né? A gente vê falar que o estado do Mato Grosso exportou tanto, exportou, né? Mas esse dinheiro está circulando aqui? Não está, né? Está na mão de pouquíssimas pessoas, né? Seria bom que todo esse dinheiro da nossa exportação estivesse circulando na nossa economia, mas não está. Por quê? Porque nós não produzimos, né? Se tivesse uma riqueza distribuída, né? E o mercado consumidor para consumir, né? E a gente pudesse produzir produtos industrializados aqui,
geraria muito mais riqueza, né, distribuiria muito mais riqueza. Então, o Barão de Mauá tinha a cabeça totalmente diferente dessa perspectiva, né? Não aceitava o trabalho escravo, né? A gente viu a cena lá no filme onde ele diz que ele nunca teria um escravo, que ele dá liberdade ali para o escravo, ele compra o escravo e depois dá liberdade para ele. Que mais? Deixa eu ver. E um outro ponto importante do final da escravidão, para esse surto industrial também, foi que o dinheiro que era investido comprando escravo, que não era barato, passou a ser investido nesse surto industrial. Né? Então, e por que a gente chama de surto industrial? Surto é algo que acontece e depois, né, depois cai, né? Então, foi apenas um surto. O Brasil não passou a ser industrializado desde esse período no século XIX. A gente sabe que a industrialização em si vai começar, de fato, no Brasil, na era Vargas, já no século XX, lá na década de 1930, que aí Getúlio Vargas, né, vai investir nas indústrias de base, né, que aí sim vai ter um impulso bastante grande, depois mais tarde vai investir no petróleo nosso, na criação da Petrobras, né, porque o Brasil precisava de matéria-prima e precisava de combustível para se industrializar. E quando eu falo de Vargas, eu mostro que foi exatamente quando o Brasil saiu das mãos dessa elite agrária que o Brasil pensou, né, numa industrialização mais sustentável, né? Então, enquanto o Brasil era governado por elite agrária, por fazendeiro, não havia interesse algum em industrializar o Brasil, né, em impulsionar o Brasil, e ficávamos dependentes aí somente das exportações de café, né? No período colonial sequer era permitido criar indústria, era proibido ter indústria. A modernização não rompeu com as estruturas econômicas e políticas tradicionais, evidenciando seu caráter conservador. Né? Por isso, não foi apenas um surto, não foi algo que se sustentou por muito tempo. Aqui nós temos aí a ferrovia, construção da ferrovia. Aí, em 1859, Mauá convenceu o governo de Dom Pedro II da importância da ligação ferroviária entre São Paulo e Porto de Santos. O trecho da Serra do Mar apresentava maiores dificuldades em empreendimento que foram solucionadas pelo engenheiro ferroviário britânico James Brullis. A empresa responsável pela obra foi a São Paulo Railway Company. A estrada foi inaugurada, só um segundo, em 1867, se tornou um grande símbolo da expansão ferroviária do século XIX. Pode falar. A parada do Barão de Mauá, ele ser contra a escravidão, meio que ajudou ele no processo de abolição, né? Porque, tipo, enquanto essa galera tava tendo que, tipo, arranjar novos tipos de trabalho, ele já tinha os escravos que não eram mais escravos, né? Que eram funcionários já dele. Mão de obra Então, livre, meio que ele não teve assalariada. esse atraso, né? Uhum. Isso, ele estava à frente do tempo, né? Enquanto os outros. E o preço do escravo estava subindo, né? Porque o tráfico negreiro já era proibido. A escravidão não tinha acabado, mas o tráfico negreiro sim. Então, com a proibição do tráfico negreiro, diminui a oferta de escravos, então ficava mais caro comprar um escravo, né? E o trabalho não era tão produtivo quanto a da mão de obra livre assalariada, né? A verdade é que aqueles que continuaram buscando a escravidão, eles, né, eram pessoas que eram atrasadas, né? Não conseguiam ver, né, o novo na sua frente. E o Barão de Mauá não, o Barão de Mauá era visionário, né? Conseguia ver oportunidade em tudo, né? Se você se lembra do filme, todo problema tem oportunidade, né? Aquela cena lá quando ele abre o banco e aí ele, né, começam o pessoal a trocar por dólares, né, o dinheiro nacional e ele vai vendendo, ele quase fale e aí depois ele acaba, né, quando começou a faltar dinheiro nacional, ele estava com tudo, né, e aí ele fala, agora nós vamos vender pelo nosso preço, né, e lucrou horrores com isso, né. Então ele era, assim, um homem bem à frente do seu tempo e
E, infelizmente, né, acabou, né, por forças até do próprio governo, né, é, quebrando, né, porque o governo queria que o Brasil continuasse atrasado, continuasse com aquela visão reacionária, e a gente viu que a escravidão só vai acabar realmente quando acaba o império, né? Então, o império tem essa característica de, economicamente, né, até atrapalhar a prosperidade do país. Então, aqui encerramos. Muito obrigado e até a nossa próxima aula daqui a pouco de geografia.